você pode ter a oportunidade de entrar mais uma vez no Bahia em um contexto de nova era. Você entrou depois de Schmidt, ele vinha ali no mandato tampão, né? Depois que a intervenção Só não me fale de entrar de novo na Série B. Pois é. Pelo amor de Deus aí, viu? Pule essa parte, por favor. Então, Marcelo, você pode entrar mais uma vez em um Bahia em uma nova era. E você vai entrar com uma missão muito importante caso seja eleito. E uma missão muito parecida com a que você teve em 2015. Alavancar o número de sócios do Bahia. Você contratou em 2015 Jorge Avancini e ele foi muito criticado por alguns contextos, por algumas falas e também por não cumprir o objetivo de 50 mil sócios que o próprio tinha posto. Você considera que na época a contratação de Avancini foi um erro? O que você aprendeu de lá para trazer para o seu próximo mandato, se assim o sócio preferir? Ponto essa questão do Avancini, na época ele foi contratado, ele tinha um histórico de trabalho de sucesso no internacional, o clube que no Brasil tinha o maior número de sócios já registrados no futebol brasileiro. E os gaúchos têm essa tradição de um trabalho de associação mais forte. Então a gente buscou esse profissional dentro desse contexto. O sócio esquadrão, utilizado até hoje, foi criado na nossa administração por ele, como chefe. Teve algumas adaptações, mas, por exemplo, a própria empresa, se você entrar no site e ver ali a marquinha que está embaixo, é só site, é a empresa contratada na nossa época. A setorização do estádio, praticamente a mesma. Teve algumas evoluções naturais, isso é importante. Teve 2 ações que ajudaram ao crescimento do sócio, que foram o desconto na cerveja e a camisa, a partir do determinado período que o sócio estava adimplente. Na parte comercial, que era outro trabalho de Avancini, a gente saiu de um faturamento ali de 2, 3 milhões ano para superarmos 12 milhões no nosso último ano. De 2017 a 2023, esse número de 12 milhões é o segundo maior. O Bahia só em um ano conseguiu superar esse número, apesar de geralmente a correção de inflação, os valores irem aumentando, você pode ver o salário dos jogadores aumentam, os valores de patrocínio aumentam. Nem assim o Bahia conseguiu superar aquele número de 2017 na maioria dos anos. E críticas são naturais, isso faz parte. Agora, nesse novo contexto, a gente tem que sim que desenvolver esse novo plano de sócio. A gente tem que entender que um conteúdo decisivo que a gente tinha, que era o benefício do acesso garantido, hoje ele pertence à SAF, mas existem outros mecanismos de você atrair esse sócio. Você pode trabalhar com preços diferentes, a depender, por exemplo, da região que ele mora, se é sexo masculino ou sexo feminino, para você buscar ampliar a base de mulheres na associação. Uma exigência que, por exemplo, as chapas do Conselho Deliberativo têm, de ter um número de 20% de mulheres. A gente tem essa necessidade na inscrição de chapa, mas o Bahia, historicamente, não tem esse número de 20% de sócias. Então você vê que tem um descolamento entre uma exigência do estatuto e o que a gente consegue na prática. Então temos um caminho longo a preencher. Você pode trabalhar com experiências, você pode trabalhar com desconto em produtos. A associação tem o poder também da marca, apesar de ter uma seção à SAF, você pode lançar uma linha de produtos envolvendo a marca do Bahia. Então você tem caminhos para fortalecer. Na nossa chapa especificamente, se a gente for abordar a questão da embaixada, que é o sócio do interior ou que mora fora de Salvador, seja pelo Brasil ou no exterior, dos 7 primeiros nomes da nossa chapa do Conselho, 3 são membros de embaixada, Rio de Janeiro, Feira de Santana e Serrinha. Então a gente tem contato constante com esse público. Agora, durante a campanha, a gente buscou ouvi-los, por exemplo, de quais situações a gente poderia valorizar o sócio que mora fora de Salvador, que não tem esse benefício tão perceptível que é o ingresso para o jogo, pela distância geográfica de estar sempre na Fonte Nova. Eles pontuaram que, por exemplo, quando eu fui o presidente, a gente tinha um departamento focado no relacionamento com as embaixadas através do Leonardo Moradilho. A gente, quando jogava fora de casa, buscava sempre fazer a ação de match day na cidade que o Bahia iria jogar, levando os troféus, levando ídolos, mascote, que isso dava uma sensação de pertencimento para eles. A opção de você poder comprar o produto e ele ser entregue na sua casa é uma crítica que o pessoal que mora no exterior tem feito muito sobre esse passado recente. E ouviram como justificativa que o frete era caro. Se o frete é caro ou não, é a opção do cliente que está comprando. O clube tem que dar essa possibilidade dele tomar a decisão se ele quer pagar o valor ou não quer. Eles pontuam que, por exemplo, como eles vêm muito pouco a Salvador, será que eles não poderiam ter um benefício de 1 ou 2 partidas no ano, quando abre para venda exclusiva para sócio? O sócio de fora de Salvador não pode comprar primeiro? Já que ele quase nunca vem a Salvador, não seria justo isso?
Então tem pontos de gancho que a gente pode valorizar esse papel do sócio e reconfigurar o nosso plano de sócio.